De 3 laterais direitos aptos para jogo no elenco do Cruzeiro, fomos para apenas um. Renovação do zagueiro Paulo finalmente teve um final feliz. Thiago, centroavante, volta a jogar pelo sub-20 do Cruzeiro, uma vez que ele perdeu espaço no profissional. E o William Potker finalmente registrado no BID e pronto para estrear pelo Cruzeiro, são os temas do vídeo de hoje. Fala aí, Nação Azul de Boa, eu sou Daniel Angelim, tô aqui hoje para trazer um pouquinho das notícias mais recentes do nosso Cruzeirão Cabuloso. Desde já vou pedir para você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal e também usar os comentários aí para expor a sua opinião, o seu ponto de vista, para que assim a gente possa sempre trocar aquela ideia sem lero-lero de torcedor para torcedor, beleza? Antes de mais nada, perdão pela ausência nos vídeos aí, ultimamente eu tenho trabalhado igual um cavalo velho de guerra, então vou tentar voltar a manter aquela frequência praticamente diariamente, para que assim a gente possa continuar com essa interação aqui, que é bacana demais, beleza? Então, sem mais lero-lero, indo pro primeiro tema do vídeo de hoje, o zagueiro Paulo, aquele mesmo que sequer estreou pelo profissional do Cruzeiro, mas que já vem figurando no banco há algum tempo aí, teve o seu contrato renovado com o Cruzeiro, lembrando que o contrato dele teve muito perto do fim, então nessa situação ele já poderia inclusive assinar um pré-contrato com qualquer outro clube, e fontes dizem que ele teve proposta de times da Série A, teve propostas do exterior também, então a gratidão que ele tem pelo clube, ele que está aqui desde os seus 14 anos de idade, hoje com 18, então já são 4 anos de Cruzeiro, aparentemente criou uma identificação muito boa com o clube, coisa que é importante, né? Identificação essa que jogadores como o Ederson e Maurício, por exemplo, que chegaram aqui por força de empresário, ficaram apenas um ano e saíram logo na primeira oportunidade. Então esses jogadores que chegam na base já velhos não criam identificação com o clube, coisa completamente diferente de como foi com o Paulo, que chegou aqui aos 14 e hoje com 18 assina o seu contrato aí. O novo contrato dele agora vai até 31 de dezembro de 2023, então um longo contrato aí para um jovem tão promissor como o Paulo, uma decisão muito acertada da diretoria. Eu tava com certo receio com relação a essa nova negociação aí, porque já tem pelo menos 10, 15 dias que o nosso presidente Sérgio Santos Rodrigues havia dito que os detalhes estavam bem encaminhados e que faltava só assinar. Mas esse só assinar é o mais importante, porque se não assinar, o jogador fica livre. Então, quando a pessoa fala que falta só assinar, para mim é um indício perigoso, mas que bom que deu tudo certo. A gente tá até carecendo de zagueiros no elenco do Cruzeiro, né? A gente tinha um elenco bem recheado ali na zaga, aí perdemos o Léo lesionado, perdemos o Marlon que voltou para o Corinthians, então o nosso setor mais recheado, que era a zaga, passou a ficar em apuros em um jogo ou outro. A gente não teve um suplente da zaga no banco, então muito bom que o Cruzeiro tenha renovado com o Paulo, pensando no médio e longo prazo também, um cara que se repetir as atuações que ele repetiu em todas as categorias de base, com certeza ele vai brilhar muito no Cruzeiro. Lembrando que ele acumula passagem por seleções de base do Brasil, sub-14, sub-17, inclusive no Mundial que o Brasil venceu no sub-17, ele não esteve presente apenas por ter sido cortado por conta de uma lesão. Então é um cara muito promissor, que com certeza vários clubes já têm os olhares voltados para ele, então tomara que o Paulo consiga repetir as boas atuações que ele fez na base do Cruzeiro agora no profissional, quando ele tiver a oportunidade, porque aí com certeza é retorno certo, técnico dentro de campo e financeiramente pra gente, beleza? E o nosso centroavante Thiago, aquele mesmo que subiu da base, acabou voltando para atuar no sub-20 do Cruzeiro, ele que perdeu muito espaço no elenco com o retorno do Sassá, agora com a chegada do Zé Eduardo, agora também com a nova chegada do William Potker. Então a tendência é que o Thiago não seja tão utilizado assim no profissional do Cruzeiro, e com isso ele desceu para o sub-20. Eu acho que não é nenhum demérito, ele tem idade para atuar lá, então pode ser que lá ele consiga desenvolver também seu futebol, assim como faria no profissional. Então eu não vejo isso como demérito, vejo apenas que o Cruzeiro está meio que saturado de centroavantes ali no elenco principal, então o Thiago volta ao sub-20 e ele inclusive participou da partida dessa quarta-feira, ontem, que o Cruzeiro perdeu mais uma vez, dessa vez para a Chapecoense por 2-1. O gol do Cruzeiro foi marcado pelo volante Guilherme Liberato de cabeça, então o Thiago passa a mais uma vez compor o sub-20 do Cruzeiro, ele jogou nessa partida inclusive, então, como eu disse, não vejo como demérito, mas vejo que uma vez que ele não seria utilizado no profissional, tem mesmo que fazer com que ele jogue pelo sub-20, para que ele dê prosseguimento
na carreira, para que ele mature um pouco mais. Thiago pelo Cruzeiro fez 20 partidas e apenas 3 gols. O seu início ali foi muito bom, né? Já entrou fazendo gol no Atlético, naquele clássico. Enfim, ele tinha deixado uma boa impressão, mas conforme o tempo foi passando, ele não conseguiu manter o nível das boas atuações, ficou muitos jogos no banco de reserva. De repente isso mine também um pouco a confiança do jogador, mas para um cara que está começando a carreira agora, muito jovem, é completamente normal. Então que ele consiga fazer boas partidas novamente no Sub-20 do Cruzeiro, para quem sabe no futuro próximo ele possa talvez encorpar o nosso principal e quem sabe render uma venda aí, né? Rendendo frutos financeiros para o Cruzeiro, porque a gente precisa demais também. Então boa sorte para o Thiago no Sub-20 e que ele consiga ajudar o nosso time lá, que vem de uma sequência muito ruim, né? Porque o Cruzeiro não consegue vencer de mais ninguém no Sub-20, um futebol muito fraco. Não vi a partida ontem, mas pela derrota é muito provável que o Cruzeiro mais uma vez não tenha jogado bem. Então que ele consiga agregar coisas positivas no Sub-20 do Cruzeiro, porque a gente está precisando demais. E vamos lá, rapaziada, lateral direita. As laterais no Cruzeiro vem sendo um problema há algum tempo. Tá certo que na esquerda a gente conseguiu resolver esse problema com o Matheus Pereira, cria da base do Cruzeiro, mas não é nem da esquerda que eu quero comentar nesse vídeo não. Lateral direita, o Cruzeiro acaba dispensando o Daniel Guedes, que vai ter seu retorno para o Goiás, clube que ele fez a última temporada antes de vir pelo Cruzeiro. Lembrando que ele é um jogador do Santos que estava por empréstimo aqui, mas o Goiás, com a saída do Edilson lá, que a gente conhece muito bem, acabou pedindo o retorno do Daniel Guedes para lá. O Cruzeiro não se fez difícil nessa questão e acabou liberando o atleta. Aí eu te pergunto, será que foi uma decisão sábia do Cruzeiro fazer isso, cara? Porque sem sombra de dúvidas, o Raul Cáceres hoje é o melhor lateral direito que a gente tem. Assim como o Matheus Pereira resolveu a questão da nossa lateral esquerda, o Cáceres resolveu a questão da nossa lateral direita, ponto. Só que a gente não tem suplentes para ele, porque o Rafael Luiz, nesse momento, que é um menino muito jovem ainda e que tem mostrado oscilações em campo, ele está com Covid-19, então não está apto para jogo nesse momento. Então, hoje, para a próxima partida contra o Botafogo de São Paulo, a gente não terá um lateral direito no banco. E aí eu te pergunto, por que liberar o Daniel Guedes, que é um cara que já mostrou qualidade em momentos da sua carreira, teve um bom início lá no Santos, fez boas partidas pelo Goiás também, e depois desse tempo todo se recuperando para jogar pelo Cruzeiro, ele faz 2, 3 partidas e o Cruzeiro acaba o liberando para outro clube. Então eu não entendo uma decisão tomada como essa. Talvez o Filipão não agrade do futebol jogador, não sei, mas será que o Filipão teve tempo também para analisar, para tomar essa decisão de liberá-lo, para ter condições de analisar profundamente se o Daniel Guedes tem ou não condições de ajudar o Cruzeiro nesse momento? Eu acho que foi uma decisão errada por parte do Cruzeiro. Como eu disse, para a partida de sexta-feira, de amanhã, contra o Botafogo de São Paulo, nós não teremos um lateral direito para ser o suplente ali no banco, a não ser que o Filipão opte por usar o Valdir, né, que é o lateral direito da base, que no início do ano não mostrou futebol pronto para compor o elenco profissional do Cruzeiro. Então não achei uma decisão inteligente por parte do Cruzeiro, tendo em vista que o Daniel Guedes, na minha opinião, pelo menos poderia compor uma briga por titularidade com o Raul Cáceres ali na direita, e essa briga é sadia, ela faz com que todos os jogadores subam de nível. Então, se o jogador passa a jogar melhor, cada vez mais melhor para o Cruzeiro de uma forma coletiva. Então, uma decisão errada, na minha opinião, mas bola para frente, né? Não é por causa de um Daniel Guedes que a gente vai ficar lamentando também, mas achei muito estranha essa liberação do jogador por parte do Cruzeiro. E como todo mundo já sabe, o Cruzeiro acabou acertando a contratação do William Potker no que envolveu a ida do Maurício para o Internacional, mas sem comentar muito sobre essa negociação, que eu vejo pontos positivos e negativos. Cara, o William Potker disse em entrevista, exaltando muito o Filipão, que o Filipão ligou para ele, pediu a contratação, que ele se sentiu lisonjeado pelo tamanho do Filipão. Enfim, fato é que a gente vai poder contar com o William Potker no elenco do Cruzeiro, e eu acho uma alternativa interessante de ataque. Na entrevista que o William Potker deu, ele disse que tem preferência por atuar pelas pontas do campo, então eu o enxergo mais como um centroavante, e foi na posição de centroavante, inclusive, que ele se deu melhor em sua carreira, naquela fase na Ponte Preta. Pelo Internacional foram 109 jogos e 26 gols marcados.
Aí se você considerar que nesses 109 jogos ele jogou sempre pelos lados de campo, não é uma média ruim para jogador que atua nessa posição. É uma média de 1 gol por 4 jogos, eu acho que é bem razoável para um jogador de lado de campo, e é muito provável mesmo que o William Potker vá atuar pelos lados de campo, porque o Filipão é um treinador que gosta muito daquele centroavante mais raiz, mais camisa 9, assim como é o Moreno, então é muito provável que o William Potker vá disputar a posição com o Arthur Kaique pela esquerda ou até mesmo com o Ayrton pela direita. Eu acho que o William Potker e o Arthur Kaique são jogadores mais semelhantes, ambos não são aqueles caras tão velocistas assim, mas que têm alguma força física, que conseguem finalizar bem, então eu acho que a briga do William Potker é mais ali pela esquerda com o Arthur Kaique, e tomara que seja, porque o Ayrton no nosso elenco vem sendo o cara com mais personalidade ali na frente, o que mais tem rendido. Antes ele apenas criava jogadas de gols, hoje ele além de criar jogadas de gol, ele tem feito gols também, o que é muito importante, então tomara que consiga deixar o Ayrton mantido lá na direita como alternativa de velocidade e tomara que essa chegada do William Potker possa acirrar a briga por posição ali na esquerda. O Arthur Kaique, que pelo menos sob o meu ponto de vista, chegou com boas expectativas, mas que dentro de campo não vem correspondendo, então talvez essa chegada do William Potker possa fazer com que o Arthur Kaique mexa seus pauzinhos, com que renda mais dentro de campo, jogue com mais vontade, então vai ser um ponto muito positivo se essa briga por posição fazer com que os jogadores subam o nível e acabe consequentemente agregando ao elenco do Cruzeiro. Então, boa sorte para o William Potker. Para a Série B, acho que foi uma boa contratação, não sei se foi tão boa assim, perdendo 20% dos direitos do Maurício, que por mais que não tivesse passando por um bom momento, é um cara que tem um potencial muito grande no meu ponto de vista, e eu tenho plena convicção que num futuro breve aí ele vai ser vendido por bons milhões de euros. Então, boa sorte para o William Potker e, consequentemente, mais um jogador importante no elenco do Cruzeiro para nos ajudar nessa caminhada da Série B aí. Então é isso, rapaziada, esse foi o vídeo de hoje. Eu gostaria muito de saber da opinião de vocês sobre cada um dos temas abordados nesse vídeo. Você achou inteligente o Cruzeiro ter liberado o Daniel Guedes? O que você achou do Thiago voltando a compor o elenco sub-20 do Cruzeiro? O que você achou dessa contratação do William Potker também? Comenta aí, use os comentários para expor a sua opinião, o seu ponto de vista, para que assim a gente possa sempre trocar aquela ideia sem lero-lero de torcedor para torcedor, e se possível deixa aquele like no vídeo aí, se inscreva no canal, para que assim você não perca nada postado aqui no Lado Azul, beleza? Eu fico por aqui, um abraço, tamo junto, é nóis!